Hello everybody, welcome to your English class. This is the place where you study English every day. And today we are going to talk a little bit about the conjugation of the verbs in the past in English. Bom, gente, então é isso mesmo. Você vai começar a aprender agora a conjugar os verbos no passado em inglês. E para isso eu quero partir do conhecimento que nós temos em português para que você não fique perdido, para que não falte nenhuma informação. Então vamos analisar aqui comigo. Eu estou te mostrando o passado aqui do verbo andar. Na verdade, esse aqui é o passado perfeito, né, que a gente chama em português, que se conjuga assim: eu andei, tu andaste, ele andou, nós andamos, vós andastes, eles andaram. Você está lembrado disso tudo aí? Muito bem. E como é que vai funcionar agora isso aqui tudo no inglês? Vamos ver? Bom, gente, na realidade eu preciso te contar que existe ainda mais um tempo passado em português, que é o passado imperfeito, que se conjuga assim: eu andava, tu andavas, ele andava, nós andávamos, vós andáveis, eles andavam. Uma coisa que acontecia há muito tempo atrás e não acontece mais. E por que eu estou falando tudo isso aqui? Estou misturando passado perfeito com passado imperfeito. É pelo seguinte fato: em inglês, existe apenas um passado para se referir a estes dois tipos de situações aqui que nós usamos no português. É chamado o Simple Past. Muito bem, e para você fazer a conjugação verbal no Simple Past, basta que você adicione o sufixo ed ao final do verbo. Então, olha como é que vai ficar aqui essa história em inglês. I walked, you walked, he walked, we walked, you walked, they walked. Então, você percebeu o que aconteceu? Ali em português, onde nós temos 12 palavras diferentes conjugando o verbo andar no passado, em inglês é apenas uma palavra. Então, em inglês, gente, não faz sentido estudar os verbos desta maneira aqui, conjugando diferentemente para cada pessoa. Não é assim que nós fazemos em inglês. Eu vou te mostrar agora, então, como é que você tem que pensar para resolver esse problema em inglês, para conjugar os verbos e falar corretamente as frases em inglês. Muito bem, você lembra que em inglês as frases afirmativas, interrogativas e negativas são estruturalmente diferentes, não é mesmo? Você lembra disso? Bom, então a maneira que vai fazer sentido nós estudarmos os verbos em inglês é sempre tentando entender como é a estrutura deste tempo verbal na frase afirmativa, como é a estrutura na frase negativa e como é a sua estrutura na frase interrogativa. E no caso do passado simples, então do Simple Past, é dessa forma aqui que vai funcionar. Para as frases afirmativas, então, nós conjugaremos o verbo, transformando ele da seguinte maneira: colocando o sufixo ed neste verbo. Para as frases negativas, nós não vamos conjugar o verbo. Perceba ali que o walk está normal, como você conhece. E nós vamos marcar o passado nas frases negativas, então, através do auxiliar junto com a partícula negativa not. Então, colocando a palavra didn't antes do verbo. Semelhantemente, na frase interrogativa, nós não vamos colocar o sufixo no verbo e vamos marcar que o tempo está no passado através do verbo auxiliar did, que vem antes do sujeito sempre na pergunta. E todas essas alterações estruturais nas frases, elas acontecerão em inglês independentemente da pessoa, do sujeito de quem você está falando. Ou seja, vai funcionar da mesma maneira para todas as pessoas. Não existe diferença. Tudo muito fácil, muito simples, não é? O inglês, com relação a essa conjugação verbal, ele é sempre bem mais simples do que o português. Agora tem uma coisinha aqui que eu vou ter que te falar, que é onde você vai ter que se dedicar um pouquinho mais. Na verdade, duas coisas. Uma delas é a pronúncia do sufixo ed ali nos verbos regulares, porque não é tão simples assim como você está pensando. O domínio desta pronúncia do sufixo ed vai exigir de você um pouquinho de esforço, um pouquinho de dedicação, porque ele não é pronunciado da maneira que você está imaginando que ele é pronunciado de acordo com a escrita.
Então eu vou dedicar uma aula apenas para te explicar sobre a pronúncia do sufixo ed. Provavelmente será a próxima aula. E o outro detalhe que eu quero te contar também é que nem todos os verbos são regulares. O que acontece com os verbos irregulares é que eles não recebem o sufixo ed, mas sim cada um deles possui a sua própria forma no passado. Então, nós também teremos que estudar uma listinha de verbos irregulares para saber cada um qual é o seu passado. E vai ser nesse momento que você vai precisar contar com a sua memória mais do que nunca. Mas não se preocupe, eu vou estar lá para te ajudar. E por hoje era isso que eu queria comentar com você aqui com relação à conjugação dos verbos no passado, então. Espero que tenha ficado claro aqui para você. Nós vamos trabalhar bastante esse assunto agora, daqui para frente. That's all for today, guys. Bye bye. See you soon.